Bom dia a todos. Como vocês sabem, estamos fazendo uma série aí de vídeos sobre as 3 lições que o nascimento de Cristo traz para a nossa vida. E nós vemos que Cristo ele veio de uma maneira diferente do que os outros esperavam. Os judeus esperavam um Messias político revoltado contra o poder opressor, que estaria pronto para organizar uma revolta contra o Império Romano. As pessoas, elas não aguentavam mais os impostos altos cobrados, e ainda os publicanos e cobradores de impostos cobravam uma alta taxa em cima do imposto do povo judeu. Eles ainda ganhavam em cima do imposto que cobravam, cobrando um valor mais alto. O povo judeu não aguentava mais esse tipo de opressão. Eles esperavam um Messias pronto a fazer uma reforma política na nação de Israel. Mas o Messias ele veio numa manjedoura, ele veio acabar com um problema muito mais profundo, que é o problema do pecado. A corrupção tomava conta da política, tomava conta da própria igreja. O próprio Herodes, também um rei que o seu acesso ao trono foi manchado de sangue, assassinato atrás de assassinato para conseguir o trono. Caifás, um corrupto, os escribas e fariseus. Jesus mesmo, quando foi purificar o templo, eles cobravam altos impostos em cima das ofertas ali que eram vendidas para aquelas pessoas. Então a corrupção era generalizada e o povo de Israel acreditava que um político resolveria o problema. E não foi assim. Cristo, ele veio resolver o problema mais profundo da humanidade, que não é um problema meramente político. Quem vê dessa maneira, vê de uma maneira muito estreita. O problema da humanidade é o problema do pecado. Então Cristo, ele veio acabar com a raiz do problema, que é o pecado. Muitas das pessoas hoje colocam sua esperança em políticos, achando que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, mas eu temo que essas pessoas elas não leem a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e não tempos fáceis. A palavra de Deus não diz que um político vai resolver tudo. A profecia de Daniel diz que uma pedra sem auxílio de mãos humanas será cortada e o seu reino encherá toda a terra. Cristo é a pedra angular. É o reino de Cristo, a volta de Jesus, que trará solução a essa terra e não trará solução política, trará uma solução geral para o problema do pecado. Porque as pessoas são corruptas? Por causa do pecado. Nós todos temos a corrupção enraizada em nosso coração. Nós vemos os políticos cometendo vários crimes de corrupção, vemos o crime organizado no Brasil, mas a corrupção, ela atinge o nosso coração também. A corrupção, ela está também quando o vendedor, ele dá o troco a mais para nós, nós vemos que ele deu o troco a mais e nós não devolvemos. A corrupção está quando nós não dedicamos tempo para Deus. Nós roubamos o tempo que era para Deus e dedicamos a nós mesmos. Então a corrupção ela está enraizada em nosso coração, na humanidade. Então nós devemos entender que Cristo lhe veio acabar com o problema do meu pecado e do seu. E graças a Deus, não é só um político que vai resolver isso, porque um ser humano perdido como eu e você, que é vítima do pecado como eu e você, não pode solucionar o problema do pecado. E sim um Deus que veio a este mundo nascer e morrer por nós. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Que o seu pecado e o meu possam ser limpados pelo sangue de Cristo. Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Até mais.